Seja muito bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica aqui na TV Novo Tempo, ao vivo com você. Estamos começando mais uma vez esse programa que apresenta o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, em especial nessa temporada, o livro do Apocalipse. E eu estou esperando você, o intervalo é bem rapidinho, na sequência a gente já volta ao vivo com a sua participação, suas dúvidas, perguntas e abrindo cada vez mais, revelando o livro do Apocalipse. A gente já volta. E o programa Escola Bíblica está só começando, aguardando desde já a sua participação e presença. A gente está ao vivo porque é justamente para abrir oportunidade de você participar com a gente, de você, em algum momento, apresentar o seu questionamento também, até mesmo interromper aqui, tirando a sua dúvida, apresentando o seu ponto de vista sobre o livro do Apocalipse. É ele que nós estamos estudando nessa temporada, tá? Numa próxima temporada, outros temas virão, mas a gente já começa apresentando para você esse livro que é a revelação da vontade de Deus. No primeiro estudo, no primeiro dia, nós começamos falando que Apocalipse capítulo 1 diz que essa é a revelação de Cristo Jesus. O livro do Apocalipse revela a pessoa de Cristo Jesus, mais do que simplesmente profecias, mais do que simplesmente datas proféticas, nome de igrejas, besta e outras coisas mais, números proféticos. É a revelação de Cristo Jesus para a minha vida e para a sua vida também. Bem rapidamente a gente vai introduzir para você aqui as informações que a gente sempre passa e nós queremos oferecer esse guia de estudos que é a temática apresentada aqui no programa. Nós apresentamos aqui uma sequência de estudos, nós estamos no capítulo 6 desse material que é gratuito para você. Você pode entrar em contato aqui com a Novo Tempo através das redes sociais, através do WhatsApp ou também do telefone. E eu volto a pedir para você ligar para a gente, é o 12-98100-1615, registra aí no seu celular, mande a sua mensagem e você será cadastrado e vai ser na sua casa que você vai receber esse material, tá bom? O endereço que você encaminhar para a gente faz questão de enviar para você também. E além disso, você pode ligar em horário comercial. Hoje é uma terça-feira, nós estamos apresentando esse programa ao vivo. Pode ser que você esteja assistindo em outro dia ou na quarta-feira, no horário do almoço também, na reprise. E você pode ligar para a gente nesse horário comercial e fazer o pedido desse estudo bíblico também, tá bom? Existem muitas pessoas que têm acompanhado a gente, estão acompanhando também os programas anteriores. E eu lembro que se você perdeu algum dos programas e quer entender a sequência exata aqui, você pode acessar o nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Aproveita que você está assistindo aí, de repente você está sentado aí no sofá da sua casa, mais tranquilo, depois entra ali no nosso YouTube, tem todos os estudos anteriores também, e a gente sempre incentiva você a divulgar, a passar para os seus amigos também, vale a pena. Mais importante do que estudar, é importante a gente tornar prático na nossa vida também, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. E na sequência a gente vai começar a estudar o tema de hoje. Eu mencionei ontem que o tema de hoje era um tema importante porque vai falar sobre os sinais da volta de Cristo Jesus e é algo realmente que mexe com muitas pessoas e mostra o tempo que nós estamos vivendo. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por mais esse programa, a oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra. Ela tem nos revelado a cada dia, a cada momento a Tua vontade. Agora nos ajude a vivermos, a colocarmos em prática, a entendermos que isso é importante para nós. E por isso nós colocamos a nossa vida e esse estudo mais uma vez em Tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Olha, eu não posso deixar de mandar alguns abraços aqui, tá? É ao vivo e a gente faz questão de mencionar as pessoas que já estão escrevendo para a gente aqui. Acabou de escrever, quer ver? A Rosângela, pelo Instagram, tá?
já estou aqui aguardando. E a gente começou, então ela está acompanhando agora nesse momento também. Várias pessoas escreveram que já estavam aguardando aqui os momentos iniciais do programa também. A Edna Pereira desejando boa noite. Agora eu vou entrar no Instagram do Escola Bíblica. Eu estava olhando no meu Instagram pessoal também aqui. Boa noite, sou a Vitória de Barra de Mansa, Paraíba, estou assistindo. Também a Cláudia de Azevedo dizendo assim, boa noite, já estou aguardando o estudo, um abraço. A Vitória Lima, boa noite, sou de Vitória da Barra. E também aqui, quem mais escreveu para a gente? Mais algumas pessoas. A de Lourdes, boa noite, pastor, acompanhe de segunda a quinta o programa Escola Bíblica Novo Tempo. Falando sobre, então, o tema de hoje, que é exatamente os sinais da volta de Jesus, eu começo introduzindo com uma imagem que você percebe na tela, atrás de mim aqui, que é sobre o que muitas pessoas têm buscado hoje, horóscopos. Se você sair de manhã, entre vários programas que você pode perceber no rádio, se você estiver indo para o trabalho de manhã ou de carro, você pode ouvir rádios evangélicas, rádios com músicas mais variadas e muitas delas apresentam pela manhã, ao longo da semana, e o horóscopo, né, para que as pessoas comecem amanhã ou a semana sabendo exatamente o que vai acontecer. Existem inúmeras maneiras de você perceber que pessoas dizem que você pode conhecer o futuro. Cartomantes, médiums, adivinhos, pessoas que revelam o futuro supostamente, mas a gente entende que somente Deus é capaz de revelar o futuro. Nada nem ninguém é capaz de dizer o que vai acontecer com você daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, a não ser Deus. Quanto mais com a história desse mundo. E a gente já começa então introduzindo o 6º capítulo com uma pergunta, a pergunta de número 4, né? Nós estamos na parte 2 do 6º capítulo. E a pergunta de número 4, ela justamente começa a demonstrar para a gente que Deus é quem controla a história do mundo. E a pergunta é essa, é possível saber exatamente o dia e a hora em que Jesus virá? A gente prepara esse material para você com muito carinho, mas antes de começar, algumas coisas vêm à nossa mente aqui, né? Eu estava pensando, antes de responder essa pergunta aqui, muitas pessoas que têm acompanhado esses estudos, pessoas sinceras de coração, inclusive algumas delas vão dizer assim, ok, o próximo texto, mas vocês adventistas, né? E aqui a gente não está questionando nenhuma denominação, mas muitas pessoas dizem assim, mas vocês adventistas, no passado vocês marcaram a volta de Jesus, não marcaram? Não marcaram uma data para Jesus voltar? O fato é que quando a gente estuda ao longo da história, a gente percebe que antes mesmo do surgimento da Igreja Adventista, antes mesmo desse movimento que fala sobre a volta de Jesus, muitas pessoas começaram a estudar no século XVIII, depois no século XIX, acerca da volta de Jesus. E muitas delas acreditavam que naquele período Jesus voltaria. Mas houve um grande desapontamento. E graças a esse desapontamento, que nós já estudamos aqui nas 7 igrejas, é que pessoas fiéis continuaram a estudar a Bíblia, entender por que Jesus não voltou naquela época, no passado, há 200 anos. E hoje a gente começa a entender que realmente a Bíblia declara que em momento nenhum Deus aponta uma data para a volta dele. E nós vamos crescendo, conhecendo cada vez mais e vivendo essa esperança, surgiu inúmeros movimentos, inclusive também o movimento adventista que entende exatamente essa resposta aqui. Olha o que diz, Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ninguém sabe a data, a hora, o momento da volta de Cristo Jesus. Nós vamos ter aqui uma pálida compreensão dos sinais que antecedem, mas a data, o mesmo Cristo mencionou estando aqui, vindo como homem, que nem mesmo ele humanamente sabia essa data, somente o Pai. Quanto mais nós, seres humanos mortais e frágeis. E o texto continua, mais um texto para confirmar essa informação, Mateus 24, 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
E aí o texto diz assim, que quando a gente menos estiver esperando, Jesus vai voltar. Essa é a expectativa que a gente tem da volta de Cristo Jesus. E nós vamos então para a pergunta de número 5, que começa a introduzir para a gente os sinais que antecederão a volta de Jesus. Mateus, a partir do 2 Timóteo, a pergunta de número 5 diz assim: que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? E eu sei que tem muita gente que já estava aguardando esse momento de a gente apresentar alguns textos aqui, então vamos acompanhá-los. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz assim, e antes da gente ler, vê se não parece que você está abrindo o jornal ou assistindo um telejornal de uma grande emissora e estão descrevendo os fatos do dia de hoje. Olha o que diz. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou tempos terríveis. Os homens serão, e a gente começa a citar, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, e continua, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Pessoas que aparentemente são boas, né? Tendo aparência de piedade, mas a gente pode ver no nosso dia a dia, de repente no nosso meio, dentro de casa, no trabalho, a revelação no caráter das pessoas, no coração das pessoas, como sendo um sinal de que Jesus está voltando. A Bíblia descreve, né, que no coração das pessoas haveria esse egoísmo, essa ganância, essa irreconciliação, pais e filhos. Se você ligar qualquer telejornal, você vai ver ali filhos matando mãe e pai, pessoas sem piedade nenhuma. Isso sempre existiu, é verdade. Caim matou Abel, mas cada vez mais tem se intensificado a maldade no mundo, e é isso que a Bíblia diz. Porque sejamos racionais, maldade sempre houve. Então, o que garante que Jesus está voltando se maldade sempre houve, se essas coisas sempre aconteceram? É a intensidade. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas têm rejeitado ouvir a voz de Deus. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, eu quero responder uma pergunta aqui. Alguém entrou em contato com a gente e após essa pergunta a gente vai ver outros sinais que apontam que Jesus está voltando. Primeiro nós vimos aqui alguns sinais no coração do ser humano, no caráter humano, no dia a dia. E depois a gente vai ver alguns sinais na natureza e situações ao nosso redor que nós temos percebido a cada dia. A gente volta já, enquanto isso escreve para a gente nas redes sociais aqui, mande a sua pergunta também e a gente faz questão de, junto com você, conhecermos um pouquinho mais da palavra de Deus. A gente volta já. De volta aqui no Escola Bíblica e muitas pessoas participando com a gente, deixando o seu carinho especial. Acabaram de escrever duas pessoas aqui, o José Carlos. Boa noite, pastor Fábio. Sou José Carlos de Barra de Santa Rosa, Paraíba. Um grande abraço, gosto muito desse programa. Tem mais alguém que escreveu aqui e acabei perdendo a mensagem mandada aqui. A Sônia, boa noite, amado pastor, bem-vindo em minha casa. Gosto muito de ouvir esse programa, acompanhar também. E outras dezenas de pessoas que têm escrito aqui. Com muito carinho a gente aguarda você. O tema de hoje e dessa semana é um tema que muitas pessoas se sentem incomodadas, com medo, mas coloca no seu coração o seguinte, os sinais, os acontecimentos, eles devem nos confortar e tranquilizar o nosso coração que existe um Deus que tem cuidado de nós. Essa é a ênfase do Apocalipse. Isso que João escreveu. Um Deus que cuida da história do mundo, que cuida dos animais, que cuida da nossa vida também. Temos uma pergunta que chegou aqui, e essa pergunta é fruto de uma participação, de uma dúvida sobre o tema de ontem. Estão chegando várias perguntas, a gente vai tentar responder dentro do possível. Quem perguntou é o Paulo Melo, ele é de Santa Catarina, de Tubarão.
E ele faz a seguinte pergunta: Lucas 17 fala sobre o arrebatamento secreto? Tem a ver com arrebatamento, o texto de Lucas 17? Se você estiver na sua casa acompanhando aí, ou em qualquer lugar, tiver a possibilidade de abrir a sua Bíblia, ontem eu mencionei, já no estudo sobre os eventos finais, que Jesus virá de forma audível, todas as pessoas ouvirão, de forma visível, todas as pessoas verão, abrangerá todo o planeta Terra, todos os países, e eu mencionei que não haverá o arrebatamento secreto, e mencionei alguns textos, e ele está citando Apocalipse 17, que é a base onde muitas pessoas têm como sendo o texto-chave que diz que haverá um arrebatamento. Algumas pessoas irão para o céu antes de Jesus voltar. Vamos tentar entender esse texto bem rapidamente? Olha o que diz aqui, e eu tenho quase certeza que esses são os versos que ele menciona. Eu falei Apocalipse 17, não, mas é Lucas 17, né? Lucas 17 diz assim, no verso 34, 35 e 36. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então, a interpretação que se faz desse texto por muitos que acreditam no arrebatamento é que 2 pessoas estarão juntas, trabalhando, estarão construindo e de repente uma olha para a outra e de repente não a vê mais, porque ela, pela proximidade para com Deus, a santidade dela, ela subirá aos céus. Mas vamos entender o contexto desse verso. E eu não quero explorar mais detalhes de outros versos, mas apenas o contexto. Por isso é importante a gente entender o contexto de cada verso bíblico. A que se aplica. Olha o que diz aqui então o verso 31. Naquele dia, está falando sobre o dia da volta de Jesus. Quem estiver no eirado e tiver aos seus pés em casa, não desça para tirá-los, de igual modo, quem estiver no campo, não olhe para trás. E aqui diz assim, mas, verso 29, o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, o contexto aqui está falando sobre a volta de Jesus, que pegará as pessoas de surpresa. Não é nada que antecede a volta de Jesus, mas é na volta de Jesus, quando Jesus virá. Então, quando Jesus vier, e a gente entende o texto todo assim, algumas pessoas estarão juntas, algumas serão levadas para o céu, outras não. Isso não quer dizer que isso vai acontecer antes, mas isso quer dizer que esse arrebatamento, ou essa subida ao céu, se dará quando Jesus voltar. Então, esse texto está dizendo que não está falando sobre um arrebatamento secreto. Está falando que quando Jesus voltar, algumas pessoas permanecerão e outras irão para o céu. Ok? A gente pode detalhar mais a fundo e vale a pena você estudar mais profundamente aqui. Vamos para mais alguns sinais da volta de Jesus? Vamos para alguns sinais ao nosso redor, não nas pessoas, mas no mundo de um modo geral? E olha o que diz aqui, eu quero reforçar a pergunta 5. Que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Nós já falamos sobre as pessoas e agora tem um texto aqui de Mateus 24, 6 e 7 que diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse texto está dizendo o seguinte, que isso é a preparação, isso é o início do preparo para a volta de Jesus. Não quer dizer que porque está tendo uma guerra agora, ou se intensificando as guerras, Jesus está voltando agora. Nós não sabemos o dia, mas isso é o início de uma demonstração de que Jesus está para voltar. O próximo slide mostra algumas tragédias, alguns acontecimentos bem atuais que mostram que, de fato, isso está acontecendo nos dias de hoje. Olha só, alguns exemplos. O terremoto no Chile em 2015, não sei se você se lembra disso. Um tsunami em 2004. Temos aqui o furacão Katrina em 2005. Tsunami em 2011 também. Alguns fatos próximos de nós, divulgados pela mídia, que mostram que realmente cada uma dessas coisas, tanto a moral humana
quanto o que acontece de sobrenatural ou catástrofes naturais estão se intensificando cada vez mais. E nós vamos então para Mateus 24, 29 e 30, que diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, ainda falando sobre sinais. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Vamos parar por aí. Você viu algumas partes grifadas ali. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, quer dizer então que se a lua for encoberta em algum momento, se houver uma eclipse, é um sinal de que Jesus vai voltar naquele momento? Não é bem isso. A gente não pode deixar de uma forma sensacionalista os acontecimentos. Tem muita gente que vê em tudo um sinal de que Jesus vai voltar amanhã. Temos que cuidar com isso. O que está dizendo aqui são fatos pontuais e sobrenaturais. Um eclipse é natural. É um processo natural do universo em que nós aqui na Terra presenciamos. Mas, no entanto, são fatos sobrenaturais que a Bíblia diz. E ela fala sobre o escurecimento do sol e queda de estrelas. Você já viu isso? Vou dar um exemplo para você de 2 fatos históricos, de uma história recente, que mostra que isso aconteceu e que isso é um sinal de que muito em breve Jesus vai voltar. Você pode acompanhar comigo aqui. O dia escuro, ele foi conhecido como o dia escuro, dia 19 de maio de 1780. Isso aconteceu no leste dos Estados Unidos. Foi quando o dia se tornou tão escuro. Naquela época não existia como existe hoje, né? Não existia a luz, como nós estamos vendo aqui, eram lamparinas. E durante o dia, as pessoas tiveram que acender as suas lamparinas porque o sol se escureceu. 1780. O dia escuro. Se você procurar na internet, você vai encontrar elementos históricos e vai reconhecer que grande parte dos cientistas disseram que isso cientificamente não teve como se demonstrar como sendo uma causa natural. Por que Jesus não voltou ainda? Jesus, ele tem um plano. E nós temos um segundo acontecimento. Lembra que nós mencionamos aqui, a Bíblia mencionou que as estrelas cairiam do céu? Dia 13 de novembro de 1833, houveram quedas de estrelas. Isso abrangeu também vários cantos dos Estados Unidos e muitas pessoas se sentiram assustadas com isso. As estrelas do céu caíram? Não, de fato, foram elementos sobrenaturais, como estrelas que caíram. E você pode pesquisar também na internet, em fontes confiáveis, históricas, o fato de que isso realmente aconteceu. Eu quero ler para você Tessalonicenses. A gente já vai para a parte final do nosso estudo de hoje. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 3, irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Ninguém espera um ladrão, né? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores do parto de uma mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Você percebe que hoje a sociedade está falando muito em paz. E olha o que diz o verso. Quando começarem a falar muito em paz, 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 eis que em breve virá a destruição. Eis que em breve Jesus voltará. Um último texto bíblico. E eu gosto muito desse texto. Olha o que diz Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, nós já lemos esse texto para responder uma pergunta, né? Assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. E continua o verso. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. E aí a gente vai com o texto aí. Mas olha o que diz esse texto. Diz assim, que assim como nos dias de Noé e nos dias de Ló, as pessoas estavam vivendo a vida, casando, construindo, comprando, estudando. Quando Jesus voltar, as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas. A gente percebe esses sinais, mas de um modo geral, as pessoas estarão vivendo a vida,
sem se preocupar. Amanhã nós vamos continuar estudando mais uma vez esse tema. E amanhã eu quero responder para você essa pergunta aqui. Que manifestações religiosas indicam que Jesus está voltando, ou a proximidade da vida de Jesus? O que as religiões têm a ver com a volta de Jesus? Falsos profetas e outros assuntos mais. Nós vamos orar nesse momento. Coloque no seu coração a esperança da volta de Jesus. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós queremos aceitar o seu desafio para nós, que é aceitarmos as profecias que indicam que o Senhor está voltando. Coloque isso no coração de cada telespectador, de cada amigo. Nos ajude a vivermos nessa esperança, sem medo, sem angústia, mas acreditando que muito em breve tudo isso vai ter fim. Nos salve, salve os nossos queridos também, os nossos familiares, e nos ajude a olharmos para as profecias, acreditarmos num Deus que nos ama e tem cuidado de cada um de nós. Pedimos isso e já agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.